Bom dia, irmãos. Deus vos abençoe muito. Gostaria de começar fazendo uma pergunta, né, que todo cristão acredito que deveria fazer, que é: quem está a dirigir a minha vida? Okay? Quem está a dirigir a minha vida? E levanto esta pergunta porque às vezes nós podemos confundir o que é ser salvo, okay, de ser dirigido por Deus no dia a dia. Nas grandes e nas pequenas decisões, considerar a Deus como a principal pessoa para eu tomar uma decisão correta. Muito diferente de um dia ter tomado uma decisão por Cristo. Então, às vezes, quando uma coisa é certa, como a salvação, não necessariamente a segunda pode ser certa. Às vezes alguém pode ser salvo, mas no dia a dia não considera a Deus para tomar decisões, não considera a Deus para ser guiado e vive uma vida, pois, pouco abundante, fraca, sem o Espírito Santo, sem riqueza da palavra. Então é isto que eu gostaria de tratar hoje com base numa passagem que está no livro de Números, capítulo 9. Tem sido um livro que tem acompanhado várias mensagens nos últimos meses. Números capítulo 9, e vamos ler versículos 15 ao versículo 23. Números capítulo 9, quem não está acostumado, é o quarto livro da Bíblia. Capítulo 9, do versículo 15 ao 23. Diz assim: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. O título desta mensagem é Ao Lado de Deus. Ao lado de Deus. Nós podemos ver nesta porção da Escritura um princípio bastante claro, nesta passagem e também em outras que falam da nuvem e do fogo, que o povo acompanhava ao Senhor e não ao contrário. Não era que o povo de Israel, quando estava no deserto, decidia ir por um caminho e diziam ao Senhor: Senhor, acompanha-nos por este caminho que nós vamos. Não. Eles entendiam que o Senhor, no deserto, ia por certo caminho e o povo ia ao lado de Deus. Independentemente da altura, dos dias em que a nuvem ou o fogo ficavam, eles iam reagindo.
Então, com base nesta passagem, eu gostaria de ver alguns princípios que nós podemos ver para tomarmos decisões corretas perante Deus, para sermos dirigidos por Deus no dia a dia, tanto em decisões grandes como em pequenas. A primeira está no versículo 15 ao 18, que é a primeira porção da passagem. E eu gostaria de ressaltar o versículo 16, que diz: assim era de contínuo, ou de maneira permanente, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando nós lemos o livro de Números, vamos encontrar que o povo de Israel, principalmente entre os capítulos 11 ao capítulo 25, o povo de Israel cometeu muitos pecados. Constantemente pecavam. Havia um ciclo onde o povo começava uma jornada, havia uma murmuração da parte do povo, o Senhor os castigava, eles às vezes se arrependiam, às vezes não, e a jornada continuava. E este ciclo de Números, vamos vê-lo inúmeras vezes. Era um povo realmente bastante desobediente, ao ponto do Senhor dizer: nenhum de vocês, à exceção de Josué e Caleb, vai entrar na terra que o Senhor tinha prometido aos pais, né, que era a terra de Canaã. Mas uma coisa muito importante que nós devemos ver no livro de Números é a fidelidade de Deus, apesar de um povo como Israel. Todos os dias em que Israel esteve no deserto, a presença do Senhor estava ali. Como aqui o versículo 19 confirma, assim era de contínuo. Por muito que o povo pecasse, o Senhor estava lá. Por muito que tivessem dias bons, o Senhor estava lá. Havia obediência ou desobediência, o Senhor estava lá. Havia murmuração por falta de água, o Senhor continuava ali. Havia murmuração por falta de pão, o Senhor continuava ali. Houve um momento que houve murmuração contra Arão como líder, como sacerdote, desculpem, e também em Moisés como líder, mas Deus continuou com o povo. E isto é muito importante para nós, como hoje em dia, como igreja, como cristãos, porque é verdade que a presença do Senhor pois não está mais numa nuvem, não está mais visivelmente como uma nuvem ou como fogo, mas nas Escrituras, quando nós vemos toda a Escritura, entendemos que o Senhor, que a sua presença agora está conosco através do Espírito Santo. Reforço aqui, lembro as palavras do Senhor Jesus, por exemplo, quando Ele se despede, Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então este é um princípio que nós vemos tanto no Antigo como no Novo, que a presença de Deus é um privilégio permanente no povo de Deus. E nós pecamos e o Senhor continua. E isto também é perigoso, né? Na carta aos Romanos o apóstolo fala que alguns entenderam isto, mas o levaram por um lado assim bastante escuro, né? Disseram assim: então eu posso pecar hoje, né? O Senhor está ali, Ele vai estar sempre. E o apóstolo Paulo claramente diz: isto não pode ser assim. Ou seja, uma pessoa que chega a criar este raciocínio, pois pode considerar que se de facto é salva, porque um cristão não vai pensar dessa forma. Entenderá que por causa da presença do Senhor estar conosco é que nós devemos deixar de pecar, não é ao contrário. É por Ele estar conosco que devemos deixar de pecar, mas devemos saber e estar claramente convictos dessa presença permanente. Como evangélicos e particularmente também como baptistas, acreditamos nesta doutrina que o Senhor permanece com a sua igreja, a partir do momento da salvação até a consumação dos séculos. E por muito que pequemos, apesar de isso nunca ser o caminho do cristão, o Senhor permanecerá conosco. Bem? Continuamos na passagem e vamos ver um segundo princípio também que nós podemos entender aqui na passagem, que está entre os versículos 18 até o versículo 20. Eu vou ler somente a partir da segunda parte do 18. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo,
assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Vamos parar por aí. Um segundo princípio que nós podemos ver nesta porção da passagem é que o povo também devia estar à procura de Deus e a chegar-se a Deus quando a nuvem partia. Deus estava aí, mas o povo também tinha que reagir. Também tinha que apanhar as suas coisas, armar o seu acampamento e seguir a nuvem ou a coluna de fogo. A presença do Senhor estava ali, permanente, mas também o povo devia responder. Devia ir atrás de Deus, devia seguir a Deus, quando nos vemos nesta passagem. E uma coisa que nós também podemos ver em outras partes da palavra é que é verdade que o Senhor está conosco, mas também poderá parecer um paradoxo, mas não é? Nós devemos também procurá-lo a Ele. Ele está aqui conosco, mas também devemos buscá-lo, procurá-lo em oração, na sua palavra. Devemos ir detrás de Deus. Lembro aqui uma porção de Isaías 55, quando o profeta diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é Deus. Porque grandioso é em perdoar. O Senhor está conosco, mas nós também devemos segui-lo. Devemos, cada dia que passa a nossa vida, procurar a sua vontade em oração. Senhor, o que queres que eu faça hoje? Tenho a opção A e a opção B. O que queres que eu faça? Porque nós, como seres humanos, normalmente há alguma coisa que domina as nossas decisões. Para alguns pode ser o dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro. Eu tomo as decisões se tenho lucros e não as tomo se vou ter perdas. Alguém pode ser por questões familiares. Eu quero honrar o meu pai, apesar de que a postura que o meu pai ou minha mãe tem não é bíblica. E às vezes Cristo ensinou Cristo, quando esse choque chega, diz, devem seguir-me a mim. Quando chegam esses choques de autoridade, seguimos ao Senhor. Alguém pode pensar somente em conforto. Eu quero simplesmente ter uma vida tranquila, nunca vou tomar uma decisão desafiante, apesar de sentir que Deus me está a chamar por aí. Mas o crente, o cristão, assim como Israel fez naquela altura, segue o caminho que o Senhor lhe apresenta. Vamos detrás de Deus, aqui como igreja, na missão, na família, no trabalho, no dia a dia, vamos seguindo, agora figurativamente, não é? Essa coluna e essa nuvem, detrás do caminho do Senhor. A passagem continua, e também podemos encontrar um terceiro princípio. Isso está entre os versículos 21 ao versículo 23. Diz assim: porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Alçando-se ela, partiam. Apesar de que a passagem parece repetitiva, se nós vemos com mais detalhe, está a ensinar coisas diferentes. Neste caso, está a ensinar que, independentemente da altura do dia, o povo saía. Reparem no versículo 21. Se era à tarde ou se era de manhã. E se ficava, às vezes, uma noite. Imaginem nós estando lá no deserto, cansados,
Chegamos a um sítio, o Senhor determina ficar naquele sítio, colocamos o acampamento, colocamos as coisas, os levitas colocavam o tabernáculo, os sacerdotes colocavam tudo no seu sítio, e de manhã o Senhor dizia assim, olha, vamos para frente. Haviam ocasiões que era um ano, diz ali o autor, ou podia ser 2 dias. E eu consigo ver aqui um princípio, né, com este detalhe aqui do autor, que é que seguir os passos de Deus nem sempre é a opção mais confortável. Por vezes será necessário fazer mudanças repentinas. Okay? Nem sempre é o mais confortável. Porque podia ser fácil chegar a um sítio, agora sim, vamos descansar aqui pelo menos 6 meses. Já viemos de uma jornada no deserto, 6 meses de descanso, vamos ficar por aqui. Mas Deus não fazia isso. Às vezes eram dias, às vezes semanas, meses ou muitos anos podiam passar. Podia ser uma saída à noite, se calhar, pois naturalmente não era o que as pessoas mais queriam, ou podia ser de manhã ou à tarde, né, quando estava o sol. Nós não sabemos, mas a questão aqui fica claro. Podia ser às vezes pois, inoportuno seguir o caminho do Senhor. E quando nós vamos à Bíblia, vamos entender também em outras passagens que a vida do cristão deve tornar-se, por vezes, uma vida pois, de mudanças repentinas. Não nos podemos conformar ao estilo de vida que nós temos. Claramente aqui falando do pecado. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz aqui em Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui, capítulo 4 fala muito da natureza sem Cristo e da natureza com Cristo, do velho homem e do novo, e que o velho está viciado por causa do mundo, das questões que entram no mundo, por causa da sua própria consciência e também por parte de Satanás. E que o novo homem, que é feito à semelhança de Cristo, se realmente está Cristo ali, a pessoa vai buscar mudar constantemente. Vai renovar-se. Não vai ficar ali indiferente, morna. Vai entender que até a vinda de Cristo ou até a sua morte, haverá sempre mudanças por fazer. Sempre está a questionar-se, Senhor, o que quer que eu faça? Que coisas devem mudar? Que hábitos estão a ser destrutivos para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a minha nação? É uma mudança constante, que às vezes não é confortável, porque o velho homem que quer é conforto. Não é? Ser sempre igual. Eu não mudo porque assim sou. Essa é uma atitude do velho homem e nós não encontramos aqui. E no último refrão, não sei se vocês repararam, mas há uma frase que segundo se repete muito, que é segundo o dito do Senhor, filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Repete-se 3 vezes e a última é no versículo 23. E na última frase do versículo 23, acrescenta uma coisa importante também. Segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. O livro de Números, uma coisa que vai ressaltar também, é a legitimidade e a importância de Moisés como líder no meio do povo. Inclusive foi colocada em causa a sua liderança pela sua família e Deus vai confirmá-la. E inúmeras vezes aparece, falou mais o Senhor a Moisés. Então nós temos aqui que apesar de que estava a nuvem, apesar de que estava a coluna, as pessoas também deviam seguir a orientação do líder da nação. E quando nós hoje pensamos, pois já não está Moisés, Cristo e os apóstolos foram, mas tivemos claramente uma herança. Uma questão que nos traz a nós a mediação da vontade de Deus, e ela é a sua palavra. Moisés guiava o povo pela palavra, hoje nós temos a palavra escrita. E a pessoa que quer tomar decisões, sejam grandes ou pequenas, no dia a dia, e ser dirigida por Deus, ela considera a palavra como uma guia, como uma bússola, como um norte. É aqui que o Senhor me está a guiar. Senhor, há alguma coisa que eu deva saber nesta área da minha vida? Ajuda-me a encontrá-la. E se não, peça ajuda às pessoas da igreja que sabem,
para juntos podermos entender nesta área, o crente deve decidir desta forma. Isso que nós entendemos, irmãos, na palavra, Números 9 é um excelente exemplo de que, apesar de Israel ter feito muitas coisas por não exemplares, nós podemos ver que nesta questão sempre seguiram a nuvem, sempre seguiram a coluna, e nós, como igreja, não devemos ser diferentes. Convido a todos para podermos orar e pedir ao Senhor ajuda. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Queremos, Senhor, também seguir a Tua vontade, seguir o Teu caminho. No dia a dia, Senhor, na família, como igreja, na missão, de forma individual, no trabalho, como cidadãos. Queremos fazer as coisas segundo a Tua vontade, Senhor. Ajude-nos, que o Teu Santo Espírito nos possa guiar, que nos convença de pecado, que nos dê sabedoria divina para tomarmos decisões de acordo com a Tua boa vontade. Te agradecemos, Senhor, por esta passagem, e assim como Israel ia atrás, nós também queremos ir atrás de Ti, ir a Teu lado, ir perto contigo, Senhor. Colocamos, Senhor, isto no nome de Cristo Jesus. Amém.